Capês, eu quero falar, não é nem para te rebater, é para agradecer, porque você, de fato, é muito carinhoso aqui com todos os seus debatedores, né? Eu, inclusive, acho que, apesar de você ser um aberto apoiador do Donald Trump, a nenhum de nós você chega e diz, você está demitido, né? Como fez o Donald Trump ao longo de sua carreira na televisão. Agora, muito me estranha, né, que uma pessoa que está há 50 anos na política americana, que é o Joe Biden, te assuste, né? Porque eu tenho muito mais medo do Donald Trump com o dedo no botão. Esse sim, o pessoal lá chama ele de Rocket Man, né? Isso aqui, assim, é um perigo. Um cara desse, né, inconsequente, né, midiático, pode resolver, de repente, apertar o botão. Esse sim é o perigo em relação às armas nucleares, né? Então, espero que a gente consiga, através dessas eleições nos Estados Unidos, manter a sequência que o mundo vem demonstrando, né? Que é de negar a volta espaço através da articulação em um campo mais amplo, que não é só a esquerda, o centro democrático, né? Negar espaço a essa direita. Ainda faltam alguns lugares. E muito me estranha também, às vezes o pessoal fala, porque na França eles são apoiadores do avanço do Vladimir Putin na Rússia. Mas o principal adversário do Vladimir Putin no mundo é o Joe Biden. É ele que sustenta a guerra na Ucrânia contra o avanço de Putin, né? O Vladimir Zelensky toda hora está indo lá buscar um cheque nos Estados Unidos, e o quanto que isso não tem custado ao Joe Biden domesticamente, né, para a sua eleição. Sim, aos cofres e, portanto, na política doméstica, né? Joe Biden está lá. Então, assim, vocês precisam decidir. Ou vocês querem barrar o Putin, ou vocês querem chutar o governo do Biden para o alto. Não dá para querer as duas coisas. Eu me preocupo muito mais com o Trump, com o dedo no botão. Muito bem. Então, eu vou fazer uma pergunta. Eu queria que a Jessie, o Luca voltasse para ele e o Furriela pudessem responder essa pergunta, e depois o Felipe também. Mas é uma pergunta que eu tenho uma dúvida. Ele disse que tem muito mais medo do Trump com o dedo no botão do que do Biden. Eu queria perguntar para os três se nós estamos mais perto de uma guerra nuclear agora com o Biden ou que estávamos com o Donald Trump? Começando com a Jess. Não, exatamente, Capês. E vamos olhar para a verdade. Donald Trump conseguiu dialogar com a Coreia do Norte, conseguiu dialogar com o Putin. E quando ele foi presidente, vale lembrar, porque ficam fazendo aí um grande rebuliço sobre ele e com os códigos nucleares, ele não iniciou guerras. Ele não iniciou essas guerras, ao contrário. Ele teve uma postura diplomática. Eu vou te explicar por quê, telespectador. Porque ele não acredita que o dinheiro dos contribuintes dos Estados Unidos deva ir para essas guerras. E aqui o meu colega querido Leandro fala, quanto que isso já custou de cheque do Joe Biden? Nada, porque ele não está gastando o dinheiro dele. Ele está dando o dinheiro dos contribuintes americanos, estadunidenses, que estão irritados com ele, para a Ucrânia, para Israel. E toda essa lógica tem pesado na eleição contra ele, porque esse dinheiro aumenta a inflação nos Estados Unidos e aumenta e diminui, na verdade, o poder de compra dos americanos. E a gente, o Felipe Monteiro vem aqui e fala pra gente, mas a inflação tá boa, tá 3%. Historicamente, os Estados Unidos têm processos deflacionários, ou seja, a inflação não costuma ser um problema lá. E ele recebeu do Donald Trump uma taxa de inflação de 1,4% de inflação, que hoje está mais que o dobro, né? Tá 3%. Então as pessoas sentem isso. E bem lembrado, porque quando o Trump passou o mandato, essa taxa que eu citei do dia 8 de maio, ele tinha o quê? Acabado de sair de uma pandemia, ou seja, a necessidade de injetar dinheiro na economia aconteceu. E ele pegou uma dívida pública que era alta, sim, por conta da pandemia do Trump, e multiplicou-la por bilhões. Por quê? E pra quê? E as pessoas veem, tem uma página que eu gosto no Twitter que ela fala, é um meme em inglês, que é se, já imaginou se o Joe Biden fosse presidente? Por quê? Porque muitas das vezes ele e seus aliados falam que ele deveria fazer, ou que ele vai fazer, se esquecendo que ele é o atual presidente e não fez. Mesmo imprimindo, mesmo tendo muito dinheiro, de fato, no jogo, ele não tomou essas medidas. E agora ele quer convencer você de que ele tem a sanidade cognitiva
para isso. E aqui, isso não é etarismo. Você citou vários idosos que vão muito bem. Só que a questão é inegável que muitas vezes senilidade atrapalha muito, vem casos de demência. Sabia que, segundo uma pesquisa realizada no Brasil, 7 em cada 10 pessoas com demência, às vezes, não sabem que tem de fato. E aí a gente não pode ignorar que o Capês está certo. Essa pessoa detém os códigos nucleares. Essa pessoa detém o controle da maior economia do mundo, do maior potencial militar do mundo. Isso tem que ser levado em consideração. E não são quem odeia o Trump, o Biden, que está fazendo isso. Revistas como o jornal The New York Times, como The Economist, todos esses têm feito capas falando assim, gente, dá uma olhada, não dá mais. E pedido para trocar por alguém que eles acreditam que tem mais chance, como a gente comentou aqui muitas vezes, a Kamala Harris. E se ele ficar incapacitado, que nem Dona Maria Louca, a mãe do Dom João VI, quem é que será que vai ser o príncipe regente com o dedo no botão? Ô, Luca, o mundo gira, e os assuntos rodam. Eu queria que você pudesse, em 30 segundos, cada um, você, o Furriela e o Felipe, resolver esse tema aqui para nós vamos girar o assunto, vamos entrar com outro tema quentíssimo também. Mas eu queria insistir na minha pergunta. O mundo está mais seguro agora com Joe Biden do que estava com Donald Trump? Ou nós estamos à beira de uma guerra nuclear e todo mundo acelerando em direção ao poste? Eu acredito que, olhando especificamente no caso da Ucrânia, nós vemos que a invasão, os ímpetos expansionistas da Rússia já são de longa data e o Putin esperou o momento certo, onde havia um mandatário fraco na Casa Branca e um mandatário fraco em Berlim, na União Europeia, para resolver essa questão, já que o chanceler Olaf Scholz é uma figura muito pouco carismática, muito fraca internamente em comparação com Angela Merkel, assim como Biden em relação a Trump no aspecto do seu carisma, ou pelo menos no aspecto da força com que governa o seu governo. Aquilo que nós vemos é que, mesmo que acontecesse sob Trump, os Estados Unidos continuariam ajudando a Ucrânia, assim como a Rússia continua ajudando seus aliados, continua ajudando a Coreia do Norte, o Irã continua ajudando os grupos terroristas que ajudam os Houthis, o Hamas, o Hezbollah. Então, isso é uma política de Estado já muito antiga de cada um dos países, de continuar ajudando os seus aliados em cada um desses momentos, quando há uma guerra. Não acho que isso depende de ser democrata ou republicano. O fato é que há essas guerras acontecendo no mundo e elas precisam ser resolvidas. Não acho que o mundo estará melhor com nenhum deles, porque eu acredito, na minha humilde opinião, que nenhum deles tem a capacidade para governar a maior economia, o maior exército do mundo e também os códigos nucleares. Eu gostaria de ver uma renovação tanto no Partido Democrata quanto no Partido Republicano para que novos ares dominassem a política americana. Querido Luca Bassani, eu quero agradecer bastante a sua participação. São 19 horas e 30 minutos em Lisboa. Aqui são 15 horas e 30 minutos. Vai aí onde você comer um belo pastel de Belém, tá certo? Que você merece. Trabalhou bem conosco. Um abraço para você. Até amanhã. Bom, então eu vou, para encerrar esse assunto, vou dar 30 segundos para cada um, para a gente poder ser bem... É pergunta específica. Joe Biden... O Talibã reassumiu no Afeganistão. Kim Jong-un está mais forte do que nunca e explicitamente enviando armas para a Rússia. Rússia e China se tornaram dois grandes aliados. Putin tem um exército mais forte do que nunca. E a economia chinesa continua crescendo e ameaçando Taiwan. Repito a minha pergunta. Joe Biden conduziu bem a política externa norte-americana? Professor de Direito Internacional e Relações Internacionais, Manuel Furriela. Bom, eu não acredito que tenha conduzido bem vários dos assuntos de política internacional, mas esse acho que nem é o ponto principal que eu gostaria de trazer aqui. O meu ponto é que nenhum dos candidatos à presidência americana vai tornar o mundo mais seguro, né? Eu não acredito em nenhum dos dois. Por quê? Simplesmente porque você tem fatores externos, como a ascensão da China, cada vez vai buscar mais protagonismo internacional, a ascensão da Índia, que tem problemas a resolver no Sudeste Asiático, principalmente com o Paquistão, a Rússia, que tenta reconquistar um protagonismo, principalmente na região central europeia, e por aí vai. Eu acho que nenhum dos dois vai trazer para nós nenhum cenário mais seguro em guerra convencional. Nenhum candidato, nem o outro. Acho que as mudanças ou as diferenças não são determinantes nesse cenário. Eu acho que esse é o ponto principal. Agora, em termos de guerra nuclear, eu não sei se eu gostaria de deixar todo mundo seguro aqui, mas, de qualquer forma, eu não acredito que a gente chegue, pelo menos na visão atual, perto
de um conflito nuclear de grandes proporções, simplesmente pelo fato de que significaria a extinção de muitos dos países participantes. A gente pode chegar em algum momento nesse cenário? Infelizmente podemos. No cenário atual, não. Guerra nuclear eu acho que nem piora nem melhora. Em guerras convencionais, não vejo de diferença para tornar o mundo mais seguro, uma diferença grande, digamos assim, nem no candidato, nem no outro, porque tem fatores que não dependem deles, por exemplo, a ascensão da Índia e da China. Só para muito rapidamente, mas o fato da OTAN e ameaçarem colocar boots on the ground, colocar soldados lá e mandarem armamentos, autorizando que com esses armamentos a Rússia seja atacada pela Ucrânia, não pode fazer com que o Putin use, eu não digo bombas nucleares, mas armas nucleares táticas, abrindo a porta para uma guerra nuclear? Esse é um ótimo ponto. Explicando aqui para quem está nos assistindo. Você tem basicamente dois tipos de armas nucleares. Você tem as convencionais, que são essas de grandes dimensões, destruição em massa. Os Estados Unidos e a Rússia têm mais ou menos a mesma quantidade, entre 5 e 6 mil ogivas. Então, eles são capazes de destruir o mundo várias vezes. E outros países que também têm, a França, Israel, China, outros, Coreia do Norte, tem armas nucleares também convencionais. Convencional, aquela de grandes dimensões, conforme a gente só viu nos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki, lembrando aqui que as atuais são ainda piores. E tem as táticas. As táticas que o Capês trouxe são aquelas que são pontuais, são nucleares também. Elas podem ser utilizadas de forma mais concentrada, controlada, em alvos a serem destruídos, mas de menores dimensões. Elas ainda não foram utilizadas, mas existem, a Rússia tem. E voltando a essa pergunta, eu não acredito que a Rússia se arrisque, pelo menos no momento, a utilizar as armas nucleares táticas. Eu só acredito que talvez chegue-se nesse ponto se Vladimir Putin perder totalmente o controle da situação na Ucrânia e correr o risco de ser derrubado, de cair do poder. Aí eu acho que, numa questão de sobrevivência, ele pode utilizar, aqui apenas criando possibilidades. Mas pelo cenário atual não acredito. Agora, o avanço da OTAN, em termos de autorizar a Ucrânia a utilizar armamentos que não sirvam para se proteger, mas sim que comece a poder atacar a Rússia, pode sim ser considerado pela Rússia que esteja se cruzando uma linha vermelha. Por quê? Veja só, uma coisa, em termos dessas questões de conflitos indiretos por procuração, é você apoiar o seu grupo de predileção. Então, o Ocidente está lá apoiando a Ucrânia por uma predileção geopolítica. Outra coisa é armar de tal forma que faça com que a Ucrânia vire o jogo e ganhe. Aí pode ser considerado que esses países fazem parte da guerra. Essa é a linha vermelha, sempre delicada. Mas eu acho que, por enquanto, a gente não está para cruzar isso. E mesmo que cruze, a Rússia vai pensar duas vezes, mesmo que seja para usar armas nucleares táticas. Linha vermelha, só de ouvir essa palavra eu tremo. Mas eu queria ouvir agora Felipe Monteiro. Capês, primeiro eu queria registrar a minha revolta. Eu e Leandro fomos os que menos falamos aqui sobre esse tema. Tudo bem que isso demonstra, Leandro, que a gente precisa falar pouco para rebater os argumentos deles completamente fora da realidade, né? A palavra passou 5 vezes para um e tal. Não, mas eu acho triste, né? Perdi meu tempo vindo aqui debater e o que não está tendo é debate aqui. Está tendo só monólogos do mesmo campo de paixão, né? Você perdeu o seu tempo, mas nós ganhamos Trump, o tempo ao ouvi-lo. Pelo Trump. Nós sempre ganhamos tempo ao ouvi-lo. Pelo Trump. Por que eu falo isso, cara? Porque, assim, eu quando faço análise política, eu faço qualquer tipo de paixão, que é tipo esse amor. Por isso que normalmente eu acerto, como eu acertei nas eleições da França, né? Eu não morro de amor pelo Biden, eu não morro de amores pelos Estados Unidos, né? Inclusive, quando vocês colocam aqui, né, que os Estados Unidos, que o mundo era mais seguro na época do Trump, isso passa uma ideia, né, que vocês acham que os Estados Unidos seria a polícia do mundo, né? Um pouco de complexo do vira-lata. Nossa, o presidente dos Estados Unidos tem que proteger o mundo dos malvadões por aí. E aí a gente vê todas as arbitrariedades que os Estados Unidos vêm fazendo no decorrer dos anos, né? Décadas, séculos, né? Porque, infelizmente, pessoas que pensam pequeno, né, colocam nos Estados Unidos o poder de ter ingerência sobre o mundo. Não, completamente errado, completamente equivocado. Eu só queria colocar um ponto aqui que eu acho importante, né?
Até porque tudo bem você falar sobre vários assuntos e ter suas ideias, mas não dá para você fugir da realidade. Olhar para a realidade é importante. O mundo, antes da pandemia, era muito mais barato do que o mundo pós-pandemia. Antes da pandemia, o que tinha os Estados Unidos e a China vivendo em harmonia, em múltipla dependência, né? Depois da pandemia, os Estados Unidos e a China tentaram buscar a interdependência entre si. Isso mudou as cadeias produtivas e tornou o mundo mais caro. Então, inflação alta, juros altos, é realidade no mundo todo. Não dá para você pegar o númerozinho da inflação dos Estados Unidos e querer colocar na culpa do Joe Biden. Não é. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é você não observar a realidade. Isso é você fugir por completo da realidade do mundo, né? E outro ponto importante, parte da alta inflação dos Estados Unidos, que está abaixo da inflação do mundo, é porque os Estados Unidos é um dos poucos países que conseguiram atingir um ambiente de pleno emprego. Todo mundo está empregado, as pessoas começam a gastar mais, naturalmente a inflação sobe. Esse é o ponto que eu queria colocar aqui. E, de resto, é uma pena que a gente não tenha o debate da forma como deveria ter sido feito o debate. Bom, em primeiro lugar, discordar da sua reclamação, dizer que você é um dos nossos estrelas convidados aqui, sempre está presente. É um prazer, eu gosto de ouvir suas opiniões, você é muito competente, preparado. Fui ao lançamento do seu livro e cheguei antes de você. Você atrasou 1 hora também para o meu lançamento. Nunca vi todo mundo esperando, ele chegou 1 hora depois. Mas fui lá e a gente sabe da sua competência e do seu talento, tá certo? Então, dizer que você teve o tempo de falar assim aqui, não tem o que reclamar. Eu dou 5 vezes a mesa. E o segundo ponto que eu quero deixar claro é que não sou eu que estou falando do Biden. É 36% só de aprovação, depois de 4 anos. Então, eu estou só transmitindo uma informação.